Salve, salve, leitores! Hoje eu estou aqui para bater um papinho com vocês sobre um dos poemas mais belos e mais famosos da língua inglesa, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Se você nunca leu, eu acho que você já pelo menos ouviu falar. Se nunca ouviu falar e nunca leu, esse é um bom vídeo introdutório, para que você tenha a sua experiência melhorada na hora que for ler, né? Porque não é um poema simples, de simples leitura, tá? Falar um pouquinho sobre o poema em si. O poema, ele é extenso, ele leva aqui nesse livro da Dark Side Books 4 páginas, certo? Inteiras, olha só, muito lindão, muito bonito. E você vê que as estrofes, elas têm um desenho quase fixo, né? Você já vê que Allan Poe, ele tem uma obsessão pela forma do poema, não só com o conteúdo. Mas como é que Edgar concebeu esse poema? Como é que ele pensou nele? O que é que ele fez? Por que esse poema é tão famoso e é tão festejado, tá? Primeiramente, Edgar Allan Poe era um homem, digamos assim, de uma vida maldita. Então a vida dele é uma sequência de catástrofes, de desastres. Isso formou nele uma personalidade um tanto mórbida. Tanto é, lendo os contos dele, você entende isso. Então Allan Poe, ele vê beleza na morbidez da coisa. Digamos assim, ele consegue enxergar beleza em um animal se decompondo, sabe? É uma coisa da natureza, mas depende da ótica, do olhar que você dá e da forma como você aborda esse tema. Edgar Allan Poe, ele vai achar a beleza na melancolia, na morte, na morbidez da vida, nesses fatos que as pessoas às vezes preferem deixar de lado. Mas ele, como é um poeta maldito, um escritor maldito, se esbalda nesse tipo de tema, né? O Edgar Allan Poe é isso. E para fazer o tema, para compor o Corvo, The Raven, ele primeiro pensou na forma. Ele queria um poema longo, então ele delimitou: eu quero escrever esse poema em 100 versos. Acabou saindo em 108, mas ele planejou primeiramente 100. Então toda a estrutura do poema ele descreve como foi que ele concebeu. Não foi nenhum tipo de musa inspiradora que baixou nele, nenhum tipo de espírito, nada disso. O Edgar Allan Poe, ele escreve um artigo chamado A Filosofia da Composição, que hoje se tornou um clássico, certo? Para quem estuda escrita criativa, para quem estuda narratividade, estuda poesia, estuda literatura. E nesse artigo, A Filosofia da Composição, Allan Poe, ele vai dissecar o processo criativo para chegar no Corvo. E é muito interessante porque Allan Poe é um mestre da explicação. Ele consegue explicar minuciosamente, passo a passo, sabe? Com cadência, com causa e consequência, como ele foi chegando no poema O Corvo. Um comentário pessoal aqui. Para mim, o poema O Corvo é um dos poemas mais perfeitamente escritos de todos os tempos, do meu conhecimento. É uma coisa linda. Quando você lê, já desperta em você um sentimento de, digamos assim, fruição estética. E também outro conto que eu considero o conto mais perfeito já escrito, na minha humilde opinião, é O Gato Preto. E esse conto, depois que eu li, ele é tão perfeito, ele é tão bem construído, bem narrado, sabe? Que depois que eu acabei de ler esse conto, eu decidi escrever. Eu já escrevia, já fazia quadrinhos, já desenhava, mas aí eu tentei, depois que eu li esse conto, eu disse, cara, eu vou começar a levar a escrita a sério, eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. E foi a partir desse conto. Mas não é por acaso. Edgar Allan Poe é obsessivo pela forma. Ele pensa na estrutura. Ele acha que o artista, o poeta, o literato, quem diz que escreveu tudo de intuição, de um arroubo assim, inspirado. Ele diz que isso tudo é balela. Na Filosofia da Composição, ele vai dizer que o poeta ele tem que sentar e escrever, e pensar, e fazer a métrica, a rima, enfim, as rimas internas, toda a estrutura do poema. Então, primeiro ele, para pensar no Corvo, ele pensa primeiro no tom. Qual é o efeito que ele quer evocar em você, a emoção que ele quer despertar. Então, primeiro, ele quer despertar a melancolia. Então, a partir daí, ele vai pensar o poema, o tema, como ele vai desenvolver. E cada palavra vai funcionar para ir construindo e despertando essa melancolia dentro da pessoa que lê, dentro do leitor. Mas de uma forma bonita, poética, bela, de fruição estética pura. Edgar Allan Poe, ele vê a beleza como algo sublime, como a melhor coisa da vida. Ele diz aqui
no ensaio, né? Então ele vai dizer assim, ele começa buscando um efeito. É o que ele fala, eu prefiro começar considerando um efeito, mantendo a originalidade sempre em vista, pois mente para si próprio aquele que desdenha de uma fonte de interesse tão óbvia e de fácil alcance. Eu digo a mim mesmo antes de tudo, dos inúmeros efeitos e impressões aos quais o coração, o intelecto, ou de modo mais geral a alma é suscetível, qual eu devo selecionar para a presente ocasião? Então ele começa, tudo que ele vai escrever, ele pensa antes no efeito que ele quer gerar no leitor. A partir daí ele vai considerar o tom, como é que ele vai narrar, como é que ele vai falar. E foi aí que ele começou a fazer o Corvo. Uma curiosidade sobre o Corvo, só falando um pouquinho sobre o resumo do que trata o poema, né? É um homem solitário, numa madrugada chuvosa, tempestuosa, que está diante de tomos ancestrais, de ciências ancestrais. Ele está lendo na sua biblioteca solitário e, de repente, começam a bater na sua porta, nos seus umbrais, como é falado no poema. E ele primeiro fica com medo, e como está uma tempestade e ele está solitário, a imaginação dele está excitada, ele está lendo muita coisa ali, e ele fica com medo de atender a porta. E aí a batida continua, até que ele vai lá e abre. Quando ele abre, só tem treva, não tem nada, está tudo escuro. E aí ele fica mais excitado, né, intelectualmente ainda, ele está mais assustado ainda. E ele acabou de perder, ou já perdeu, não se diz o tempo exato, perdeu sua amada, Lenore, que fala aqui Lenore, né? E Lenore vai rimar justamente com Nevermore, que é o que o Corvo vai falar. Então a batida continua e ele vê que a batida está vindo da janela. Aí ele corre até a janela, abre a janela, quando a janela é aberta, entra um corvo. E o corvo ele pousa num busto de Atenas, de Palas Atenas, que tem na casa dele, um busto de mármore lavrado, branco, alvo, e o corvo negro, né, cria esse contraste belo, né, que vai excitando a imaginação dele. Então o corvo, ele começa a conversar com o corvo, e o corvo por acaso responde a ele, Nevermore. O corvo, para quem não sabe, é um animal que consegue repetir palavras humanas. Ele consegue repetir que nem um papagaio alguns tipos de psitacídeos. O corvo ele também tem essa capacidade. Então, por acaso, um corvo aprendeu essa expressão, Nevermore, e o corvo diz essa palavra, responde ele dizendo Nevermore. Só que é uma resposta tão bem cabida, como é escrito aqui no poema, que ele se assusta, parece que o corvo está falando com ele. Então ele diz, é um demônio que invade minha casa, porque ele diz, corvo, ave, tal, existe no mundo um bálsamo para a minha alma solitária. Um bálsamo é um alívio, né? E o corvo, Nevermore, nunca mais. E aí ele vai ficando mais estressado, mais excitado, mais louco, e vai beirando a insanidade até chegar no fim do poema e ele está gritando com o corvo. É muito bonito, é muito incrível. E isso, Edgar Allan Poe vai construindo com cadência. E para isso vai ser influenciado o quê? A sequência das palavras formando os efeitos, encaminhando o poema a um clímax psicológico e verborrágico, retórico. Ele vai crescendo a retórica com o corvo, ele vai ficando irritado. Então é muito lindo. Aqui ele tem uma frase fantástica na filosofia da composição. A melancolia é, consequentemente, o mais legítimo de todos os tons poéticos. Olha só. E Edgar Allan Poe inspirou diversos artistas, e músicos e escritores do século XX, da cultura pop, né? Que vão pegar o tema da melancolia também e transformar em algo belo, poético. Nós temos aí artistas como Tim Burton, que coloca isso nas suas telas, às vezes uma melancolia nos seus filmes, né? Na música The Smiths, os góticos, né? O The Cure, Joy Division. Temos aí também o expressionismo alemão, que vai se basear muito nessa estética Poe, que Poe começa a construir aqui, essa narrativa meio gótica no corvo. Mas tudo isso, o que eu quero que vocês saibam, é feito com muito pensamento, com muita intenção, com muita genialidade. Tem outra coisa muito interessante aqui, que ele fala, que é o seguinte: antes ele queria usar um papagaio no lugar do corvo, mas depois ele vê que o papagaio é uma figura colorida, etc. Ele quer uma coisa monocromática, cinzenta, uma noite de tempestade, então ele escolhe o corvo. Ele vai se preocupar, gente, até com a repetição dos R's, as aliterações, as rimas internas de cada verso.
no final, no meio, as palavras que se repetem para dar uma ideia de monotonia da resposta do corvo, uma série de efeitos. Quando você acaba de ler o poema, você pensa assim, nossa, isso é arte, isso realmente me afetou, ou então você tem a vontade de ler novamente. E o corvo é isso, é aquela coisa que você lê, relê, tem vontade de retornar sempre, por causa disso. E outra coisa, eu aconselho, mesmo que você não saiba muito inglês, tente ler inglês, porque é bem legal. Deep into darkness, peering, long I stood there, wonder, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. O inglês é péssimo, mas assim, você vai entendendo a repetição dele. E depois tem as traduções aqui, que vem uma tradução do Machado de Assis, que é legal, mas nem se compara a de Fernando Pessoa, que é uma tradução fantástica, que consegue capturar o espírito mesmo do povo e despertar em nós esses sentimentos que Allan Poe tanto quis despertar nesse poema. Eu vou ficando por aqui, eu recomendo a você que leia o poema, mas que também acompanhe o nosso próximo vídeo, que eu vou fazer a leitura do poema O Corvo, tá? Então você pode pegar o seu livro aí, ou então a sua versão do Corvo, e ouvir eu narrando o poema e você lendo aí também, ok? Valeu, até mais!